Então, estamos gravando. Ó, eu fiz aqui rapidinho só para você ver, ó. Por que a gente usa joins, tá? Presta atenção. Normalmente, imagina assim que você tem uma tabela que se chama clientes, né? Customers. Aí cada cliente desse você quer saber qual que é a música favorita dele. E qual que é o artista também daquela música, certo? Então, normalmente você teria uma forma bem simples de armazenar os dados. Você tem uma tabela de clientes e aí você teria uma coluna para cada coisa. Onde que é primary key, aqui você teria o ID, né, para começo de conversa, do teu cliente, que é uma primary key, é o tipo, primary key é o tipo de dado que você vai ter nessas células. Você vai ter um first name, que vai ser um string é esses caracteres assim longos, se chama string. Isso vai ter last name, que é uma string também, favorite song, que é uma string também, que é uma coisa que é escrito, tudo aquilo que a gente escreve assim, string, tá? E aí você vai ver o que acontece. Vamos dizer que vai acontecer que você vai ter vários, vai chegar um ponto que você vai aumentando essa lista e vai começar a dar overlap entre o teu cliente e o tipo de música que é a favorita dele. Então você está vendo aqui, por exemplo, o Uptown Funk do Bruno Mars, tanto Vinícius quanto o Michael acham a melhor música. Aí, quando esse tipo de coisa começa a acontecer, começa a ocupar muito espaço dentro do banco de dados, a gente faz o que a gente chama de normalização. A gente pega e extrai esses dados numa tabela nova. E assim a gente diminui essa repetição constante. Então, como que ficaria se a gente normalizasse essa tabela de clientes aqui? Vamos ver. A gente pegaria e tiraria nós extrairíamos numa outra tabela que é chamada Songs. I'm recording something. A gente extrairia as músicas, certo? Daria uma primary key, uma ID para cada uma delas, Uptown Funk do Bruno Mars e Shell da Lady Gaga. E na tabela de clientes, a gente faria o quê? A gente não teria mais aquelas outras duas colunas e a gente teria uma referência o som favorito, que é uma foreign key. Então, você lembra que eu estava falando de primary key? O que é primary key? Primary key é a chave principal dessa tabela em questão. Foreign keys são chaves externas, ou seja, são IDs de coisas que pertencem a outras tabelas. Então, favorite song ID normalmente vai ter uma referência de alguma forma aqui para saber de qual tabela que está se referindo. Então, no caso, favorite song ID normalmente vai ser a foreign key seria do favorite songs, seria a table, né? E aqui no caso, ID 1 seria essa ID 1 aqui dos favorite songs, tá vendo? Então, é por isso que a gente usa aqueles joins que você viu ali. Por isso que você vai escrever uma coisa tipo um select all from customers, inner join, como é que você fez? Como é que é? Inner join, songs, favorite songs, que a gente deu ali o nome. Favorite song ID, inner join, favorite song ID, que é a referência dentro da tabela customers. Na verdade, inner join você vai ter que dar o nome da outra tabela, né? Então seria inner join, digamos que essa tabela aqui que a gente está querendo juntar é a tabela songs, né? Inner join songs, que é essa tabela aqui. Então a gente quer pegar da tabela customers, olhar lá na tabela songs, digamos que o nome dessa tabela aqui seja songs. Inner join a tabela songs, on ID, no caso que é a customers, né? ID equals, o que é aqui que a gente tem? Favorite song ID equals favorite, desculpa, me enganei, seria favorite song ID, que é a referência da tabela customers, é igual a songs.id.
Faz sentido? Por quê? Então a gente está olhando que é todos os dados da tabela Customers, a gente está olhando lá na tabela Songs, certo? E a gente está fazendo um join de todos de Favorite Song ID, que é lá na tabela Customers, dizendo que ela é uma referência da tabela Songs ID, da tabela Songs in ID, certo? Por isso que aqui é songs.id. E aí você pode pôr constraints, se você quiser. Você pode pôr where, digamos, songs.favorite song, digamos que fosse o nome, né? Equals Uptown Funk. Então o que isso vai retornar? Isso aqui vai retornar somente os customers que tiverem um Favorite Song ID, certo? Com o nome Uptown Funk, que tem um Favorite Song com Uptown Funk, uma referência à tabela Songs e where. É por isso que a gente usa o joins e o where. E aí você vai elaborando isso de diversas formas. Quando a gente fala de inner join, a gente está falando de tudo aquilo que tem algo em comum, tá? É aquilo que inclui. É por isso que é inner. Depois eu vou te mostrar um gráfico ali certinho de como que tem uns gráficos que explicam o que é um inner join, o que é um outer join. Espero que eu tenha ajudado mais que complicado.